Antes de começarmos, subscreva o nosso canal para se manter atualizado com o nosso conteúdo mais recente e envolvente. Imagine isto. Estás grávida de 7 meses, rodeada de amigos, família e flores naquele que deveria ser o dia mais feliz da tua vida, um chá de bebê. E então, o teu marido entra com o amante à frente de toda a gente. Flashes das câmaras, sorrisos a desaparecer, o teu coração parte-se. Mas e se eu te dissesse que ela não se desfez? Ela ergueu-se. E o que veio a seguir, ninguém viu a chegar. Acredita em mim, fica até ao fim. A reviravolta mais chocante ainda está para vir. Agora, deixa-me contar-te o que aconteceu realmente. A sala era uma obra-prima. Arranjos florais elegantes em rosa pálido e marfim, fios de pequenas luzes douradas a cintilar por cima, e o leve aroma de velas perfumadas com baunilha a preencher o ar. Os convidados vibravam de excitação, flutes de champanhe na mão, risos a ecoar nos altos tetos da luxuosa propriedade em Westchester. Todos tinham se reunido para celebrar a chegada iminente do primeiro filho de Emily Lancaster. O chá de bebê era para ser um sonho tornado realidade. Em vez disso, tornou-se um desastre público, uma traição tão cruel, tão humilhante que daria manchetes. Emily estava perto da mesa dos presentes, uma mão pousada protetoramente sobre a sua barriga de 7 meses de gravidez. Usava um vestido de maternidade em tom pêssego suave que caía graciosamente sobre a sua barriga. O seu sorriso era suave, contido, do tipo que escondia um coração a crescer pesado com suspeitas. Nas últimas semanas, Emily tinha sentido que algo estava errado. O seu marido, Brandon Lancaster, tinha se tornado distante. Noites tardias no escritório, explicações vagas, a maneira como ele se encolhia quando ela tocava no telefone dele, tudo pintava um quadro que ela não estava pronta para aceitar. Brandon, um magnata imobiliário de 36 anos, tinha construído uma reputação como um dos empresários mais carismáticos de Manhattan. Alto, com feições marcadas e sempre impecavelmente vestido, tinha aquela combinação perigosa de riqueza, charme e confiança. Fechava negócios com um aceno de mão e seduzia salas de reuniões com a sua voz. Quando entrou no chá de bebê com 40 minutos de atraso, a usar óculos de sol de marca e o seu fato azul marinho de assinatura, o coração de Emily deu um salto. Não de afeição, mas de pavor. No braço dele vinha uma mulher, não uma familiar, não uma amiga, uma mulher que ninguém reconheceu, mas que todos imediatamente entenderam. Ela era deslumbrante, alta, magra como uma modelo, com cabelo preto azeviche a cair pelas costas como num anúncio de shampoo. O vestido escarlate abraçava cada centímetro do seu corpo com uma ousadia sem remorsos. Ela sorria, segurando o braço de Brandon como se pertencesse ali. Ofegos percorreram a sala. Alguém deixou cair um copo. Emily congelou por um momento. Ninguém falou. Depois vieram os sussurros. É a assistente dele? Ouvi dizer que já os viram juntos na cidade. Oh meu Deus! No chá de bebê, a respiração de Emily ficou presa na garganta. Os dedos agarraram-se à borda da mesa. O enjoo que sentiu desta vez não era da gravidez. Brandon aproximou-se com a arrogância de um homem completamente sem vergonha. Querida, disse ele com um largo sorriso. Lembras-te da Celine? Celine. O nome atingiu Emily como água gelada. Essa era a assistente que Brandon tinha contratado há 6 meses. Aquela sem qualquer experiência profissional, mas com feed interminável no Instagram de fotos de biquíni e viagens de luxo. Emily olhou para ele, depois para Celine, que estendeu uma mão bem cuidada e disse com doçura melosa: Tão bom finalmente conhecer-te, Emily. Estás confortável. O insulto foi deliberado. Emily não apertou a mão dela. Não falou. Olhou para o marido, a voz baixa, mas a tremer de fúria. O que é isto, Brandon? Brandon encolheu os ombros como se fosse tudo um mal-entendido. Relaxa. Ela está aqui como amiga. É uma festa, certo? Toda a gente é bem-vinda. A melhor amiga de Emily, Natalie, avançou, a fitar Brandon com raiva. Trouxeste a tua amante ao chá de bebê da tua esposa. Brandon revirou os olhos. Não sejas dramática. Somos todos adultos aqui. Emily não conseguia respirar. As faces ardiam-lhe. O bebê deu um pontapé dentro dela como se estivesse a reagir ao caos. Ouvia os cliques das câmaras.
Alguém estava a filmar aquilo. Celine inclinou-se, sussurrou algo ao ouvido de Brandon e depois beijou-lhe levemente a face. Brandon riu-se. E foi aí que acabou. Emily virou-se, agarrou a borda da mesa das sobremesas e atirou o bolo de 3 andares ao chão com um movimento rápido. Os ofegos tornaram-se gritos quando o creme se espalhou pelos saltos de marca e os estilhaços de vidro cobriram o chão. A sala ficou em silêncio. A voz de Emily era firme, fria. Saiam, os dois. Brandon piscou os olhos. Desculpa. Ouviste-me, disse Emily, agora falar para a sala. Este homem não é o pai que quero para o meu filho. E ela apontou para Celine, não é bem-vinda nesta casa. Celine bufou. Estás a ser hormonal. Os olhos de Emily estreitaram-se. Não, estou a pôr um ponto final. As pessoas começaram a tirar os telemóveis. A transmissão ao vivo nas redes sociais explodiu. O escândalo do chá de bebê de Brandon Lancaster estava nas tendências dentro de 1 hora. Celine tentou falar novamente, mas Emily levantou a mão. Tu não tens mais o direito de falar. És uma convidada numa festa dedicada ao meu bebê, e apareceste sem convite, agarrada a um homem que claramente não sabe o que significa lealdade. Parabéns! Merecem-se um ao outro. O rosto de Brandon ficou vermelho como sangue. Tu não sabes o que estás a fazer. Emily inspirou fundo e endireitou-se, a voz alta e clara. Na verdade, sei. Tu não és apenas um marido infiel. És um cobarde, e a partir de hoje, acabou-se o proteger-te. A porta bateu atrás deles quando Brandon e Celine saíram. A multidão ficou em silêncio, atônita. Emily virou-se para os convidados, endireitou os ombros e sorriu. Desta vez, sem medo. Desculpem pela confusão. Quem está pronto para os presentes? Foi o momento em que tudo mudou. A traição partiu mas não de forma irreparável. E mal Brandon sabia, isto era apenas o começo. Antes da traição, antes do escândalo, antes de o mundo conhecer o seu nome, Emily Lancaster era apenas uma mulher a tentar levar uma vida tranquila e digna. Não nasceu no privilégio, não cresceu com riqueza, e nunca esperou casar-se no círculo social elevado de Manhattan. Tinha 29 anos, era designer de interiores freelancer, com talento para transformar espaços modestos em santuários acolhedores. As pessoas diziam sempre que ela tinha um dom para dar vida a uma divisão. Irônico, considerando a vida que agora crescia dentro dela. Emily cresceu numa pequena cidade no interior do estado de Nova York. O pai era mecânico, a mãe bibliotecária numa escola. Eram pessoas bondosas e trabalhadoras que valorizavam a honestidade acima do dinheiro, e acreditavam que devia sempre cumprir a tua palavra, mesmo quando dói. Foi daí que Emily herdou a sua força silenciosa. Nunca foi chamativa, nunca do tipo que perseguia atenção. Usava camisolas de lã em vez de casacos de marca, sacos de lona em vez de malas de luxo, mas havia algo nela que virava cabeças à mesma. Talvez fossem os olhos amendoados, sempre cheios de pensamentos. Ou talvez fosse a forma como ela ouvia quando alguém falava, como se cada palavra importasse. Mudou-se para a cidade aos 22, depois de se formar numa universidade pública com um curso em design. Durante anos. Importo-me contigo, com a forma como fazes um espaço parecer um lar. Durante um tempo, ela acreditou nele. Quando ele lhe pediu em casamento 6 meses depois com um anel modesto e olhos marejados, ela disse que sim, sem hesitar. Não lhe importava que ele não viesse do mesmo mundo da sua família. Acreditava que o amor era suficiente. O casamento foi privado, apenas 40 convidados num jardim rodeado por lanternas e flores silvestres. Emily usou um simples vestido de seda. Brandon chorou ao vê-la caminhar até ao altar. Todos diziam que eram um par perfeito. Beleza e ambição, graça e coragem. Mudarão-se para uma penthouse em Tribeca. A empresa de Brandon começou a aparecer nas manchetes. O rosto dele nas capas de revistas. Emily continuava a trabalhar, aceitando clientes mais pequenos, decorando quartos de bebê, cafés e apartamentos para novos casais. Quando engravidou, ficou nervosa. Sempre quisera uma família, mas temia que isso interrompesse a carreira acelerada de Brandon. Em vez disso, ele surpreendeu-a. Este bebê é a melhor coisa que podia acontecer-nos, disse ele, acariciando-lhe a barriga. Vamos ser uma família, finalmente.
Escolheu os móveis do quarto do bebê. Encomendou vitaminas pré-natais online. Até foi a uma aula aborrecida, embora tenha passado metade do tempo no telemóvel. Mas depois mudou. Começou com esquecimentos inofensivos. Falhou uma consulta. Saltou o almoço. Trabalhou até tarde. Dizia que tinha reuniões seguidas. Depois vieram as desculpas. Estou a fazer isto por nós, Emily. Preciso de sustentar-nos. Ela não discutiu. Não ao início. Quis acreditar. Depois encontrou a marca de batom na camisa dele. Era subtil, quase invisível a não ser sob determinada luz. Mas não era sua cor. Era mais escura, mais ousada. Quando lhe perguntou sobre isso, ele riu-se. Estás a imaginar coisas. Se calhar é teu. Às vezes usas batom, certo? Ela deixou de usar batom depois disso. Queria estar errada. Precisava de estar errada. Por isso, ficou calada. Disse a si mesma que ele estava só estressado. Disse a si mesma que o amor deles era mais forte que a suspeita. Mas o nome de Celine continuava a aparecer. Em recibos, em e-mails, na agenda dele. Brandon e Celine jantar com cliente. Brandon e Celine visita ao local. Brandon e Celine retiro de fim de semana. Emily tentou confiar nele. Mordeu a língua. Inventou desculpas por ele em almoços e reuniões de família. Está só ocupado. Sabes como é? O mercado imobiliário nunca dorme. Mas ela fez o que ele nunca esperaria. Começou a documentar tudo. Os recibos, as fotos, os extratos do cartão de crédito, as mensagens que escapavam quando ele se esquecia de bloquear o telemóvel. Guardou tudo numa pasta no seu portátil chamada Planos do Quarto do Bebê. A Emily que Brandon pensava ter casado, a rapariga doce, meiga e calada do interior, tinha desaparecido. No lugar dela estava outra. Alguém que aprendeu da forma mais dura que lealdade sem limites é uma armadilha. Não o confrontou. Ainda não. Em vez disso, planeou. Contratou um detetive privado. Falou com advogados. Contactou o antigo sócio de negócios de Brandon, aquele que ele tinha traído 2 anos antes. Não sabia exatamente quando iria agir, mas sabia como. E quando ele entrou no seu chá de bebê com Celine no braço, foi como se ele próprio tivesse escolhido o campo de batalha. Pensava que a estava a humilhar, mas tinha acabado de preparar o cenário para sua própria queda. Para realmente entender o peso da queda de Emily Lancaster, é preciso entender o império que o marido dela construiu. Um império cintilante de pedra, aço e segredos. O nome Lancaster não estava apenas marcado em arranha-céus e coberturas. Estava marcado em fundos fiduciários, favores políticos e capas de revistas. O mundo de Brandon Lancaster era construído com ambição implacável e charme polido. Por fora, parecia um homem que tinha tudo, mas por dentro, o interior era mármore frio e intenções ainda mais frias. O Império Lancaster tinha raízes no setor imobiliário. O pai de Brandon, Charles Lancaster, era um construtor de origem humilde que transformou uma pequena empresa de construção no Brooklyn numa empresa de desenvolvimento multimilionária. Mas foi Brandon quem a levou ao nível global. Depois de se formar em Wharton, Brandon não perdeu tempo a fazer manchetes. Aos 28, comprou um projeto de condomínio de luxo em falência e transformou-o num marco. Aos 30, foi nomeado a mais jovem potência de Manhattan pela Real Estate Monthly. Aos 32, era presença regular em angariações políticas e leilões de arte clandestinos. Movia-se rápido, falava mais rápido, e fazia as pessoas sentirem que estavam por dentro de um segredo sempre que ele sorria. O seu escritório, no 58º andar da Lancaster Tower, era uma fortaleza elegante. Paredes de vidro, arte moderna, um carrinho de bar que não era tocado desde que a sua equipa de RP o alertou sobre a imagem pública. A sua assistente, Celine, sim, essa Celine, era guardiã. Agendava reuniões com senadores e estilistas na mesma frase. A própria Lancaster Tower era um símbolo. Não era apenas a sede de Brandon. Era o epicentro do seu ego. Um arranha-céus de jogos de poder e negócios feitos à porta fechada. Todos os que trabalhavam para ele conheciam as regras. Nunca falar a menos que te dirijam a palavra. Nunca questionar uma decisão. Sempre parecer que estás a ganhar, mesmo quando estavas a perder. Especialmente quando estavas a perder.
Brandon cultivava uma imagem. O magnata feito por si mesmo, o marido dos sonhos, o futuro pai. O seu Instagram mostrava candidatos cuidadosamente encenados, ele a acariciar a barriga de Emily, a beber um expresso em casa, a sair de salas de reuniões com uma expressão severa e determinada. Mas a verdade por trás dessas imagens era muito mais sombria. Por trás das fotos da barriga de grávida, havia discussões sobre interromper a sua agenda. Por trás das fotos com o café, desaparecimentos às 3 da manhã. Por trás de cada sorriso encenado, um homem que não se importava com o amor, apenas com a aparência. A propriedade dos Lancaster em Westchester, onde decorreu o infame chá de bebê, era outra parte da encenação. Uma mansão colonial de 15 milhões de dólares reimaginada com renovações ultramodernas. Pisos aquecidos, fechaduras biométricas, mármore italiano. Emily costumava amar o jardim. Era a única parte da propriedade que ainda sentia como sua. Ela própria o desenhou. Sebes de lavanda, rosas brancas, um banco de pedra onde frequentemente se sentava para sentir o bebê a mexer. Mas, nos meses que antecederam o chá de bebê, a mansão deixou de parecer um lar. Parecia uma montra, um lugar onde Brandon podia trazer investidores para impressionar, onde o perfume de Celine permanecia demasiado tempo no corrimão da escada, onde as filmagens de segurança falhavam misteriosamente nas noites em que ele dizia estar fora da cidade. Emily reparava em tudo. Reparava em como os sapatos de Celine começaram a aparecer à porta de entrada. Como a casa de banho principal, de repente, tinha uma segunda escova de dentes. Reparava em como Brandon já não tocava na sua barriga. Como tinha deixado de perguntar como ela se sentia. Ele tinha construído um império. E achava que ela era só mais uma peça bonita nele. Mas Emily tinha crescido a ver o que o poder fazia aos homens. Tinha visto seu tio perder o casamento por um vício de jogo disfarçado de viagens de negócios. Tinha visto a sua mãe chorar em silêncio enquanto equilibrava o orçamento depois de o pai confiar na pessoa errada. Emily conhecia homens como Brandon. Simplesmente não queria admitir que tinha casado com um. Ela já tinha uma gaveta na penthouse dele e uma pulseira da Chanel que ele dizia ter ganho num sorteio. Emily, grávida e exausta, nunca percebeu o que a atingiu. Mas Celine sabia. Conhecia as fraquezas de Brandon, o ego, o medo de envelhecer, a obsessão com o legado. Sabia como acariciar a ambição dele e alimentar o ressentimento. Convenceu-o de que Emily o estava a prender. Demasiado calada, demasiado doméstica, demasiado indiferente às suas conquistas. Ela faz-te pequeno, disse-lhe uma noite enquanto estavam enroscados em lençóis de seda. Mas tu não és pequeno. Tu és um império. E impérios precisam de rainhas, não de amas. Brandon acreditou nela. Começou a faltar aos jantares em casa, a ignorar as mensagens de Emily, a sussurrar planos para uma nova vida. Prometeu a Celine uma nova imagem, um divórcio, uma apresentação pública, até um casamento de verão em Santorini. Assim que o momento fosse o certo. Celine foi paciente até o chá de bebê. Disse a Brandon para levar. Torna público. Acaba com isto, disse, a voz como seda sobre aço. Se queres que eu seja o teu futuro, para de fingir diante do teu passado. E ele fez. O que ela não previu foi a compostura de Emily. A fúria. Ou o facto de que tudo foi apanhado em câmara. De repente, Celine passou de jogadora poderosa em privado para inimiga pública número 1. Em menos de 24 horas, as redes sociais estavam em chamas. TikTok a mostrar o bolo a cair ao chão. Reels do Instagram a capturar a despedida gelada de Emily. Fios no Twitter a analisar a arrogância de Brandon e a ousadia de Celine. Mas o que a maioria das pessoas não reparou, num vídeo viral, quase imperceptível, foi o rosto de Celine. Pela primeira vez, não estava arrogante. Estava nervosa. Porque Celine tinha segredos. Grandes. Ela não era apenas assistente de Brandon. Nem sequer era residente legal. O visto de trabalho dela tinha expirado há 6 meses, e Brandon prometera tratar disso. Não tratou, o que significava que Celine estava a viver ilegalmente nos Estados Unidos, a viajar no jato privado de Brandon, a morar em penthouses de luxo, tudo enquanto fingia ser algo que não era. E havia mais. Um nada confidencial que ela assinará ao ser contratada pela Lancaster Holdings, que proibia estritamente relações românticas com executivos seniores.
Se revelado, não só lhe custaria o emprego, como poderia expor Brandon a processos civis, penalizações corporativas e escrutínio da administração. Celine conhecia os riscos, mas achava que Brandon a protegeria. Até ele deixar de atender as chamadas depois do chá de bebê. Até ela aparecer no escritório e lhe dizerem que ele estava em reuniões. Até abrir a porta do apartamento e encontrar um envelope da equipa jurídica de Brandon, instruindo-a educadamente a tirar uma licença indefinida, pelo bem da marca. Celine ficou pálida. Não estava apenas a ser afastada. Estava a ser descartada. Como tantas mulheres antes dela, confundiu poder com lealdade. Mas Celine não ia desaparecer em silêncio. Sabia demasiado. E-mails, fotos, notas de voz. Coisas que Brandon nunca queria que o conselho ou os investidores vissem. Ainda tinha acesso a uma das pastas dele na cloud. Ainda tinha capturas de uma conversa em que Brandon dizia que ia cortar o apoio a Emily antes de o bebê nascer, só para lhe dar uma lição. Se ele achava que podia usá-la e descartá-la, subestimou a mulher errada. Por isso, ela fez o seu próprio plano, um que não envolvia apenas exposição, mas humilhação. Celine não ia mais ser a segunda. Ia ser a tempestade. 2 semanas depois do desastre do chá de bebê, a elite da cidade de Nova York reuniu-se para o maior gala de caridade da temporada. O baile anual Winter Gold da Fundação Metropolitana. Foi um evento de gala com traje de gala obrigatório, realizado no Grand Atory Hotel, com lustres de diamantes, cortinas de veludo e vestidos de estilistas suficientes para financiar um pequeno país. Os bilionários, influenciadores e políticos da cidade entraram no salão de baile como realeza. Os flashes das câmaras cintilavam, os paparazzi alinhados à porta captavam cada chegada. Lá dentro, o champanhe fluía, e o quarteto de cordas tocava Vivaldi como se nada de escandaloso tivesse acontecido no mundo. Mas todos falavam dela, Emily Lancaster. Ela não deveria estar ali. Nem sequer estava na lista de convidados. A última vez que alguém a vira foi naquela inesquecível explosão no chá de bebê, onde expulsou Brandon com o amante diante de 50 convidados horrorizados. Esse vídeo tinha sido reproduzido em todos os sites de fofocas durante dias. Brandon, por outro lado, era esperado, e Celine também. O par chegou cedo, envolto em alta costura e confiança falsa. Brandon usava um smoking preto feito à medida com um sorriso arrogante a condizer. Celine usava um vestido metálico prateado que se colava ao corpo como se tivesse sido pintado. O cabelo preso num coque elegante, os olhos escondidos atrás de óculos de sol gigantes. Às 20 horas, dentro de portas, atravessaram o salão com a arrogância reservada para quem acredita já ter vencido. Brandon apertava mãos. Celine posava. Mas nenhum dos dois sabia que o verdadeiro acontecimento principal ainda nem tinha entrado no edifício. 30 minutos depois do início do evento, a sala mudou. Caiu um silêncio. A orquestra hesitou. As pessoas viraram-se. E então, as portas duplas no fundo do salão abriram-se. Emily Lancaster entrou. Cabeças rodaram, bocas abriram-se, telemóveis ergueram-se. Ela já não era a mesma mulher que lembravam. Tinha desaparecido a esposa cansada e de coração partido do chá de bebê. Esta noite, ela era uma tempestade embrulhada em cetim. O seu vestido era feito por encomenda, verde esmeralda profundo que cintilava sob os lustres como uma joia viva. Envolvia sua silhueta de 7 meses de gravidez com elegância e poder. Uma racha alta revelava pernas tonificadas. O cabelo em ondas suaves, estilo vintage. A maquilhagem impecável. Mas o verdadeiro impacto era quem caminhava ao seu lado. No seu braço estava ninguém menos que Alexander Crane. Sim, esse Alexander Crane, o CEO da Crane Tech, um bilionário por direito próprio, conhecido por ser ferozmente reservado e brutalmente inteligente. A sua presença, por si só, bastava para levantar sobrancelhas. Mas entrar numa gala de mãos dadas com Emily Lancaster, isso era guerra. Brandon engasgou-se com a bebida. O sorriso falso de Celine quebrou. E Emily? Ela atravessou a sala como se fosse dona dela. A multidão abriu caminho como o mar vermelho. É ela, sussurrou alguém. É a Emily Lancaster. Quem é o homem? É o Alexander Crane. O que ele está aqui a fazer? Alexander não sorriu. Não precisava.
A sua presença silenciosa dizia tudo. Emily não estava sozinha. Estava protegida, respeitada, temida. O momento era elétrico. Câmaras dispararam. Telemóveis gravaram. Cada blogger, influenciador e colunista de fofoca sabia que esta noite iria tornar-se viral. Brandon tentou manter a compostura. Puxou Celine para mais perto, sussurrou algo ao ouvido dela. Ela acenou com a cabeça, mas a mandíbula estava rígida. Emily aproximou-se lentamente. Não parou até estar diretamente à frente deles. A tensão podia ter estalado o vidro. Brandon, disse ela suavemente, a voz calma e controlada. Brandon piscou. Emily. Celine cruzou os braços. Que simpático da tua parte aparecer. Emily inclinou a cabeça, os olhos fixos nos de Celine. Eu não aceito conselhos de mulheres que dormem com os maridos das outras. Celine corou. Brandon limpou a garganta. Isto é um evento de caridade. Vamos ser civilizados. Emily sorriu. Civilizados? Queres dizer como quando trouxeste a tua amante ao meu chá de bebê? Ofegos ecoaram à volta deles. Alguém chegou mesmo a bater palmas. Alexander deu um passo em frente, colocando uma mão firme nas costas de Emily. Era possessivo, protetor. Emily virou-se para as câmaras próximas e disse, em voz alta para todos ouvirem, estou aqui esta noite para fazer uma doação. $1 milhão para apoiar abrigos de mulheres e mães solteiras. Aplausos irromperam. Celine bufou. Que fofo! A fazer-se de vítima e santa. Os olhos de Emily estreitaram-se. Não, acabou-se o ser vítima. Estou a reescrever a história. E com isso, virou costas e saiu. Alexander ao lado dela. Brandon ficou parado, imóvel, humilhado. Celine sussurrou, devíamos ir embora. Mas era tarde demais. O estrago estava feito. As redes sociais explodiram. Emily Lancaster, grávida e poderosa. Celine senta-se. Pela manhã, o mundo inteiro já tinha visto. E o Império Lancaster estava prestes a desmoronar. Na manhã após a gala, o telemóvel de Brandon Lancaster não parava de vibrar. Chamadas, mensagens, e-mails. Tentou ignorá-los ao início, achando que era mais um dia normal. Depois as mensagens tornaram-se preocupantes. Irmão, estás bem? Deixaste mesmo ela aparecer com Alexander Crane? Vê a página 6. O coração dele caiu. Abriu o telemóvel e encontrou a manchete à espera como uma sentença de morte. Desprezada e deslumbrante, Emily Lancaster regressa à gala com magnata tecnológico. Confronta publicamente marido infiel. O artigo era brutal. Descrevia tudo com detalhes dolorosos. O momento em que Emily chegou, a expressão de Brandon, o silêncio que caiu sobre a sala. Incorporados no artigo estavam vídeos das redes sociais. Emily de pé, firme. Brandon sem palavras. Celine humilhada. O pior, as imagens estavam por todo lado. CNN, TMZ, TikTok. Até a Forbes cobriu o assunto, porque Alexander Crane nunca ia a eventos públicos. Mas fez uma exceção por Emily. Brandon atirou o telemóvel através da sala. Subestimou-a gravemente. A sua equipa de RP já estava em pânico. A sua nova assistente deixou uma mensagem de voz a dizer que 2 patrocinadores tinham cancelado o lançamento de um condomínio de luxo. Os investidores estavam nervosos. Os membros da direção exigiam uma reunião. Celine sentou-se na beira da cama, a deslizar pelo próprio telemóvel. Estamos nas tendências, disse, a voz neutra, mas não da maneira que querias. Ele olhou para ela com raiva. Por que não a impediste? Celine arqueou as sobrancelhas. Impedir? Ela entrou como uma rainha. O que é que eu devia fazer? Atirá-la ao chão num vestido valentino? Ele levantou-se, a andar de um lado para o outro na penthouse com as calças do smoking amarrotadas. O local cheirava a uísque e arrependimento. Isto é mau, murmurou. Mesmo mal. Celine cruzou os braços. Talvez devesses ter pensado nisso antes de me levares ao chá de bebê. Brandon virou-se bruscamente. Não faças de conta que não foste tu a insistir nisso. E tu não tiveste coragem de dizer não, ela respondeu.
Por um longo momento, nenhum dos dois falou. O ar entre eles estava pesado de ressentimento e realização. Já não eram uma equipa. Eram duas pessoas egoístas agarradas a um navio a afundar-se. Brandon vestiu-se em silêncio e dirigiu-se ao escritório. Quando chegou a Lancaster Tower, a tensão era imediata. Os funcionários evitavam o contato visual. A recepcionista ofereceu um sorriso forçado. Dentro da sala de reuniões, os executivos já estavam sentados. Mara, a diretora financeira, falou primeiro. Precisamos de controle de danos. A Emily tomou conta da narrativa, disse outro. E a internet está a devorá-la. Brandon levantou a mão. Ela fez uma cena. Vai passar. Não, Brandon, disse Mara, a voz afiada. Não vai. Empurrou uma pasta pelo tampo da mesa. Lá dentro estavam relatórios, métricas das redes sociais, sentimento dos investidores, cobertura da imprensa matinal. Uma citação destacava-se a negrito. Brandon Lancaster não é um líder, é um risco. Era de uma mensagem interna divulgada por um dos seus principais programadores. Estamos a perder credibilidade, continuou Mara. E sabes o que é pior? O Crane acabou de anunciar uma doação de 10 milhões de dólares para a iniciativa da Emily. Estão a chamar-lhe a resposta Lancaster. A mandíbula de Brandon crispou-se. Deixem-me tratar disto, disse. Mas a sala ficou em silêncio. Já não acreditavam nele. Saiu da reunião furioso. No escritório, pegou numa garrafa de bourbon e serviu-se de um copo. Apesar de ser quase meio-dia, estava a perder o controlo. E Emily? Ela estava em todo lado. Já tinha dado entrevistas. Nada agressivo. Só honesto, com graça. Falou sobre traição, sobre encontrar força, sobre escolher levantar-se em vez de se desmoronar. Nem sequer mencionou o nome de Brandon. Não precisava. Toda a gente sabia. No final da semana, tinha sido convidado a demitir-se de 3 conselhos consultivos. O seu nome foi removido da página de doadores honorários de uma universidade. Um dos seus projetos de condomínios de luxo foi colocado em pausa por tempo indefinido. E Celine? Ela também estava em queda livre. Sem a proteção de Brandon, estava a ser investigada por fraude, graças às suas credenciais falsas e uso indevido de fundos da empresa. O seu visto de trabalho foi revogado. Estava a enfrentar deportação. Uma noite, apareceu na penthouse de Brandon, rímel borrado e desespero na voz. Disseste que me ias proteger, chorou. Prometeste. Brandon olhou para ela friamente. Isso foi antes de te tornares um risco. Ela deu-lhe uma bofetada. Depois foi-se embora. Brandon não a seguiu. Sentou-se ao piano de cauda que Emily costumava tocar e ficou a olhar para as teclas. Não o tocava desde que ela partirá. Enquanto Brandon Lancaster se desfazia em salas de reuniões e coberturas de luxo, Emily estava a escrever o próximo capítulo da sua vida com uma caneta mergulhada em precisão, não em vingança. O que o mundo não sabia, o que Brandon nunca soube, era que Emily não era apenas uma vítima ou uma esposa com o coração partido. Ela era uma estratega, uma gigante silenciosa, e tinha estado a jogar xadrez enquanto todos os outros jogavam damas. 3 semanas antes do chá de bebê, Emily encontrou-se com um homem chamado Martin Voice. Martin era advogado, não qualquer advogado, mas o principal conselheiro jurídico da Crane Tech. Supervisionara fusões no valor de milhares de milhões. Mas, mais importante ainda, era o aliado mais confiável de Alexander Crane. E Alexander confiava em Emily. Conta-me tudo, disse Martin, empurrando uma pasta de couro na sua direção, por cima de uma mesa de mogno polida. E ela contou. As despesas empresariais falsas, as empresas fictícias, o visto fraudulento que Celine usará para conseguir emprego, o dinheiro silencioso que Brandon tentará mover discretamente através de contas offshore. Emily entregou fotos, documentos e backups da cloud. Tinha tudo catalogado, datado, etiquetado. Martin recostou-se quando ela terminou. Construíste um caso mais forte do que a maioria dos contabilistas forenses. Ela sorriu suavemente. Tive tempo. Martin não estava apenas impressionado. Estava alarmado. Emily, isto não é só um escândalo. Isto é crime corporativo. Ele pode ser acusado. Emily acenou com a cabeça. Não quero vê-lo preso.
Quero vê-lo irrelevante. O plano começou a desenrolar-se. Mas essa não era a reviravolta. A reviravolta era a linhagem de Emily, algo que ela tinha enterrado há muito tempo. Ela não era apenas a Emily do interior de Nova York. A sua mãe era Eleanor Marchand, um nome que poucos tinham ouvido desde os anos 90, quando Eleanor se afastou de uma das mais antigas dinastias bancárias da América. A família Marchand controlava a Eastern Financial, uma firma poderosa que chegou a gerir 8% do capital privado do país. Quando Eleanor abandonou o nome Marchand para criar a filha em paz, também deixou para trás um fundo fiduciário, um que nunca acedeu, que Emily nunca reconheceu, até agora. Eleanor faleceu 2 anos antes, deixando o fundo, avaliado em 86 milhões de dólares, a Emily. Emily nunca o usou. Nunca precisou. Acreditava em construir a sua vida com amor, não com legado. Mas o amor falhou com ela. Então abriu o cofre. Com a orientação de Martin, Emily lançou seu próprio projeto, uma fundação filantrópica com seu nome legal, Emily Marchand. A missão? Apoiar mães solteiras, mulheres em relações abusivas e sobreviventes de traição emocional. O logotipo era elegante, a declaração de missão clara. E o seu primeiro ato público, doar 10 milhões de dólares em seu nome. Não como Emily Lancaster, mas como Emily Marchand. A internet explodiu. Quem era esta Emily Marchand? Era a mesma mulher do vídeo do chá de bebê? Os meios de comunicação correram para ligar os pontos. E então veio a revelação. Emily concedeu uma única entrevista a Julia Higgins, do New York Times, conhecida pela sua integridade e contenção. Num café-jardim iluminado pelo sol, usando uma blusa creme simples e bebendo chá de menta, Emily deixou cair a bomba. Sim, disse ela calmamente. Sou filha de Eleanor Marchand. Afastei-me dessa vida porque acreditava mais no amor do que no legado. Escolhi um caminho mais calmo, mais simples. Mas agora vejo que há força em reivindicar as tuas raízes. E se puder usar esse poder para ajudar mulheres que se sentem impotentes, então nunca foi em vão. A entrevista tornou-se viral. De repente, Emily já não era apenas uma esposa desprezada. Era uma mulher renascida. Uma bilionária com uma causa. Céline viu o artigo de um café em Paris, fervendo de raiva. As suas tentativas de vender o seu lado da história aos tabloides falharam. Ninguém queria saber. O mundo já a tinha ultrapassado. Brandon leu o artigo sozinho no seu escritório. Um copo de Scott numa mão, incredulidade na outra. Não fazia ideia de que ela vinha de uma família com dinheiro. Todos aqueles anos em que zombava da sua mentalidade de classe média. Todas as vezes em que contava cêntimos enquanto ela recortava cupons, achando que ela não tinha nada. Ela tinha mais do que ele. Ela tinha poder. Poder verdadeiro, silencioso, intocável. Tentou ligar-lhe de novo. Correio de voz. Enviou um e-mail. Sem resposta. Depois recebeu uma carta, não de Emily, mas da equipa jurídica dela. Era um aviso. Um limite final. Não a contactes. Não pronuncies o nome dela em público. Não tentes interferir com a sua fundação ou as suas finanças. Se o fizeres, seguir-se-á a ação legal. Brandon atirou a carta pela sala. Mas sabia que estava tudo acabado. Não só o casamento, o controlo, a narrativa, a relevância. Emily não só sobreviveu. Ela evoluiu. E o mundo viu isso acontecer passo a passo, em tempo real. O bebê que ela temia ver nascer num lar partido agora nasceria num império. Um construído sobre resiliência, não sobre mentira. Emily já não se escondia. Tinha entrado na ribalta. E não ia a lado nenhum. A transformação não foi repentina. Foi deliberada. Construída passo a passo como uma catedral. Medida, inabalável, feita para durar. Emily Lancaster. Não. Emily Marchand agora não simplesmente deu a volta por cima. Ela evoluiu. E não o fez pelas câmaras. Nem por Brandon. Fez porque tinha de ser feito. Porque não havia retorno. Depois de seres quebrada, humilhada e descartada, ou encolhes-te nas sombras, ou ergues-te. Emily escolheu erguer-se. E fez isso de saltos altos. A primeira coisa a mudar foi o guarda-roupa. Acabaram-se os cardigans neutros e as leggings de gravidez. Entraram os blazers estruturados em cores vibrantes, seda italiana,
colarinhos marcados e saltos que diziam: "Não me faças perder tempo." A sua stylist pessoal, uma mulher chamada Dria Martinez, tornou-se a sua arma silenciosa. "Não precisas gritar para seres ouvida", disse Dria no primeiro fitting. "Só precisas de entrar como se a sala te devesse uma explicação." Emily usou Safira na sua primeira conferência de imprensa da fundação. Esmeralda na reunião do conselho da Easton Financial. "Sim, essa é Easton Financial, a firma que outrora sua família controlou." Branco puro e imponente quando apareceu no Good Morning America falar sobre maternidade, traição e reconstrução de identidade. Não chorou. Não desabafou. Olhou diretamente para a câmara e disse: "Pensei que o meu mundo tinha acabado quando fui traída, mas agora vejo que era só o começo." A audiência aplaudiu. O Twitter explodiu. Emily inquebrável, de barriga chefe. Contratou uma chefe privada, uma treinadora pré-natal, uma equipa de consultores de segurança. Não estava a isolar-se. Estava a blindar-se. O seu mundo agora era desenhado em torno do poder, não do conforto. Em cada passo, foi estratégica. Não respondeu a tabloides. Deixou as ações falarem por si. Participou em conferências de fundadoras, sentou-se num painel com Michelle Obama, associou-se à iniciativa da ONU Mulheres para lançar um fundo global para mães vulneráveis em países em desenvolvimento. Um momento particularmente viral aconteceu na Cimeira Women of Wealth, onde uma moderadora lhe perguntou: "O que diz às pessoas que acham que é só mais um rosto bonito que teve sorte?" Emily fez uma pausa, sorriu, e inclinou-se. "Digo que não tive sorte. Fui subestimada. E isso é sempre mais perigoso." A sala explodiu em aplausos. Até os CEOs mais experientes se levantaram. Enquanto isso, Brandon observava dos bastidores, afundando-se cada vez mais na obscuridade. Os investidores evitavam-no. Os membros do conselho não retornavam às suas chamadas. Até os negócios imobiliários começaram a escorregar-lhe por entre os dedos. Continuava rico, mas já não era importante. Tornará-se uma lição de moral, uma piada. A certo ponto, um meme circulava online. A cara atônita de Brandon na gala ao lado de uma leoa rugindo. "Emily." A legenda dizia: "Não provoques a rainha se não estás preparado para o rugido." Mas Emily não o publicou. Não precisava. Não era mesquinha. Era serena. Nos bastidores, comprou discretamente ações em duas das antigas empresas de desenvolvimento de Brandon. Não por vingança, por controlo. "Se eu possuir o que ele perdeu", disse a Martin, o seu advogado, "ele não perde só o poder, perde o nome." Mas talvez o momento mais dramático da transformação de Emily tenha chegado numa quinta-feira à tarde, em Midtown Manhattan. Saiu de um SUV preto fosco em frente ao Grand Lexington Tower, um lugar onde os CEOs mais poderosos da cidade se reuniam. Estava grávida de 9 meses, a barriga delineada por um vestido azul marinho feito à medida, o cabelo preso num rabo de cavalo elegante. Flanqueada por 2 assessores e um segurança, atravessou o átrio de mármore como se fosse dona do lugar. Porque, a partir daquela manhã, era mesmo. A Marchand Foundation tinha adquirido os 3 andares superiores. O nome do edifício seria em breve alterado para Marchand House. Os repórteres correram. "Emily, isto é uma mensagem para o seu ex-marido", gritou um. Ela parou à entrada, virou-se ligeiramente e sorriu. "Não", disse. "Isto é uma mensagem para todas as mulheres que alguma vez pensaram que não podiam recomeçar." Clique. Flash. Viral. Nessa noite, Brandon sentou-se sozinho na sua nova casa, um apartamento escuro alugado em Sorro, a ver as imagens no mudo. Olhava para o ecrã como um homem a ver um fantasma. Só que esse fantasma tornará-se algo divino. Celine tinha desaparecido. A sua carreira era pó. E a única pessoa que subestimou tinha acabado de reescrever o horizonte da cidade com seu nome. Emily não fez aquilo por vingança. Fê-lo por liberdade. Mas o momento de acerto de contas ainda estava para chegar, porque um último confronto público estava prestes a desenrolar-se. E desta vez, todos iriam assistir. Não era apenas uma transmissão. Era um acerto de contas. Uma execução televisionada calculada. Não de um homem, mas de um mito. O mito que Brandon Lancaster construiu à sua volta durante quase uma década. Empreendedor de sucesso,
marido leal, líder visionário. Esse mito estava prestes a estilhaçar-se, e Emily segurava o martelo. Tudo começou com uma chamada do The Revial, um programa investigativo transmitido em horário nobre a nível nacional, especializado em expor corrupção e escândalos de alto perfil. Os produtores perseguiam Emily há semanas. Ela recusará todas as propostas, todos os exclusivos, até agora. Porque desta vez não era sobre a sua dor. Era sobre verdade, poder e recuperar a narrativa de uma vez por todas. O episódio especial intitulava-se A Face por Trás da Queda. Brandon Lancaster exposto. As promoções prometiam tudo: má conduta financeira, traição corporativa, infidelidade e abuso emocional. Mas mantinham um segredo. Emily, ela própria, iria aparecer. Na noite da transmissão, o país assistiu. De coberturas em Manhattan a quartos universitários no Iowa, os ecrãs acenderam-se com curiosidade e mãos cheias de pipocas. As pessoas que acompanharam cada reviravolta na ascensão de Emily estavam prontas para o que pensavam ser o capítulo final. Não sabiam que era apenas o começo de uma nova era. O episódio começou com imagens de Brandon nos seus tempos de glória. A cortar fitas, a apertar mãos, a beijar a esposa na face enquanto as câmaras filmavam. Depois veio desmoronar. Imagens do chá de bebê, da gala, das salas de reuniões onde a placa com o nome dele fora removida. E então chegou a entrevista. O ecrã desvaneceu-se para Emily, sentada numa cadeira alta preta, vestindo um fato borgonha que irradiava controlo. Olhou diretamente para a câmara. A voz. Calma. Quando alguém que amas te trai, a primeira coisa que questionas não é essa pessoa. És tu própria. Ignorei os sinais. Não fui suficiente. Mas a traição não é sobre quem foi traído. É sobre quem trai. Sobre a cobardia deles, a sede de poder, o vazio. Determinada, ela detalhou com precisão cirúrgica as camadas de engano que Brandon escondia por trás do charme. Não dramatizou. Não exagerou. Apresentou factos, trilhos de papel, empresas fantasma, declarações assinadas, mensagens de voz. Sim, gravações reais em que Brandon ria com um amigo e dizia: ela vai ceder assim que o bebê nascer. É demasiado frágil para lutar. O público ficou em choque. Um dos áudios mostrava Brandon a discutir o plano de mover ativos para o estrangeiro, para que o acordo pré-nupcial não importasse. Outro mostrava mensagens de Celine. Se ela descobrir, damos a volta. Dizemos que está emotiva. As grávidas são sempre dramáticas. Mas foi a filmagem final que fez história. Nunca antes vista, mostrava Brandon numa chamada privada com um empreiteiro, a rir-se. Honestamente, casei com ela pela aparência. Era bonita, calada, do tipo que se mantém por perto até já não ser precisa. Silêncio. O apresentador voltou-se para Emily no estúdio. Por que divulgar isto agora? Ela não hesitou. Porque é no silêncio que pessoas como Brandon prosperam. Mas no momento em que falamos, eles perdem o poder. A entrevista terminou com uma frase arrepiante. Fui a sombra dele. Agora, ele vive na minha. A internet entrou em colapso. O Twitter explodiu. O TikTok encheu-se de vídeos de reação. Análises no YouTube surgiram em horas. Hashtags tornaram-se trending mundialmente. Hashtag Emily Unleashed, hashtag Lancaster Lies, hashtag The Revial. Mas enquanto o mundo aplaudia, Brandon assistia sozinho num apartamento escuro, já sem a penthouse, sem empresa, sem influência. O telemóvel vibrava sem parar, mas não com apoio. Ameaças legais, retiradas de patrocínio, ex-funcionários a falar publicamente. Na manhã seguinte, Brandon recebeu notificações formais. Acusações de fraude, má conduta corporativa e violação de dever fiduciário. E Celine? Desaparecida. Fontes afirmaram mais tarde que tinha fugido do país 2 semanas antes, vendendo os direitos exclusivos de um livro de memórias que nunca veria a luz do dia. O seu nome tornará-se sinônimo de escândalo. Nenhuma editora queria sua história. Mas Emily ainda não tinha terminado. Nos minutos finais da emissão, fez um anúncio. Vou lançar uma campanha nacional chamada Conhece o Teu Valor. Uma rede de mentoria e recursos legais para mulheres que enfrentam traição, abuso financeiro ou manipulação em relações com homens de alto patrimônio. Ela olhou para a câmara.
Isto não é sobre vingança. É sobre revolução. A ovação foi imediata, online e no estúdio. Mas o momento final de impacto veio depois do programa. Ao sair do estúdio, cercada por câmaras, um repórter gritou: "O que diria Brandon agora?" Emily parou, olhou diretamente para a lente e sorriu. O sol nasceu lentamente sobre Manhattan, lançando um brilho dourado sobre o horizonte que outrora carregara o nome de Brandon Lancaster. Agora brilhava sobre a recém-batizada Marchand House. Um monumento não só à riqueza, mas à resiliência, reinvenção, e à vingança servida gelada com um sorriso impecável. Dentro das suas paredes de vidro, Emily Marchand sentava-se à cabeceira de uma mesa de conferência polida. Estava a dias de dar à luz. A sua barriga dominava a sala como uma coroa. À sua volta, advogados, diretores da fundação e estrategas de campanha. O seu mundo tinha mudado, não apenas por fora, com câmaras e manchetes, mas por dentro. Tinha assumido uma versão de si própria que outrora parecia impossível. Enterrou a rapariga que tolerava, que se calava, que acreditava que o amor exigia sacrifício, mesmo quando doía. E no lugar dela, surgiu uma mulher que conhecia o seu valor, o seu poder e o seu propósito. "Finalizem o plano de expansão", disse, percorrendo os dados no tablet. "Quero os núcleos de mentoria ativos em 10 cidades até o próximo trimestre." "Sim, senhora", respondeu a equipa. "Sim, senhora." Esse título antes fazia-a estremecer. Agora fazia-a sorrir. Emily tornará-se uma força. Calculada, mas compassiva. Feroz, mas justa. Um farol para milhões de mulheres que testemunharam a sua ascensão, de despedaçada, a soberana. Após a transmissão de The Revival, a campanha Conhece o Teu Valor recebeu quase 500 mil e-mails nas primeiras 24 horas. Mulheres de todo o mundo partilharam as suas histórias, as suas cicatrizes e a sua gratidão. Emily tornou aquilo a sua missão, não apenas elevar-se a si mesma, mas erguer outras com ela. Contratou mulheres que tinham percorrido caminhos semelhantes, sobreviventes de manipulação, abuso emocional e traições silenciosas. Transformou dor em salário, coragem em orientação, e o mundo reparou. A Time nomeou a Mulher do Ano. A Vogue colocou-a na capa com o título "O Poder Suave de Emily Marchand." Recusou entrevistas a tabloides, mas deu tempo de antena a pequenos podcasts apresentados por mães solteiras e sobreviventes de violência doméstica. Doou dinheiro, sim, mas mais importante, doou um modelo. Um plano para recuperares o teu nome, a tua narrativa e o teu próximo capítulo. E quando a sua filha nasceu, uma bebé saudável chamada Aurora Elelanar Marchand, a internet voltou a explodir. As fotos de Emily a segurar a filha tornaram-se virais. Não porque fossem encenadas ou sensacionalistas, mas porque eram reais. Sem filtros. Sem glamour. Apenas uma mulher que passou pelo inferno, a segurar a razão pela qual nunca desistiu. "Por que Aurora?" perguntou um jornalista numa conferência de imprensa. "Porque a noite mais escura dá à luz a aurora mais brilhante", respondeu ela. Brandon nunca viu a bebé. Não porque Emily o bloqueou, mas porque ele nunca tentou. Depois da exibição de The Revival, desapareceu da vida pública. Os seus bens restantes foram discretamente liquidados para pagar acordos legais. Corria o rumor de que vivia algures na Europa, sob um nome diferente, rodeado de advogados e solidão. Celine nunca mais foi vista. Mas Emily continuou a subir. Foi convidada pelas Nações Unidas para discursar sobre transparência financeira em divórcios de alto patrimônio. Lançou uma série documental com histórias semelhantes à sua. Financiou bolsas de estudo em nome da mãe para jovens mulheres a escapar de lares tóxicos. E uma vez, num painel em Harvard sobre legado, disse algo que deixou a sala em silêncio absoluto. "A minha filha nunca vai ter que imaginar o que é o silêncio", disse. "Ela saberá que a mãe lutou com a mente, permaneceu com o coração e nunca pediu desculpa por escolher a si mesma." Aplausos estrondosos. Mas por detrás das manchetes e das câmaras, ainda existia um núcleo tranquilo em Emily. Nunca esqueceu a rapariga que tinha sido. Aquela no pequeno apartamento, a recortar cupons, a rezar para que o amor fosse suficiente. Essa rapariga não desapareceu. Evoluiu. E em cada passo que dava, essa rapariga sussurrava: "Lembra-te de quem eras quando ninguém te estava a ver."
Numa noite chuvosa, depois de pôr a bebê Aurora a dormir, Emily ficou sozinha na varanda. A cidade cintilava embaixo. Segurava uma chávena de chá de camomila e deixou que o silêncio a envolvesse. Não o silêncio pesado da traição, mas a quietude sagrada da paz. Então o telemóvel vibrou. Uma mensagem de uma jovem no Ohio. 19 anos. Grávida. Assustada. Emily leu a mensagem 2 vezes, os dedos a hesitar sobre a resposta. E depois escreveu: Tu não estás quebrada. Estás a começar. Diz-me como posso ajudar. Esse era o seu verdadeiro legado. Não os milhões, nem os edifícios, nem as capas de revista, mas o lembrete silencioso e poderoso a todas as mulheres que a observavam. Tu podes sobreviver. Tu podes prosperar. E um dia, eles vão arrepender-se de alguma vez pensarem que eras fraca. Mas eu não quero apenas despedir-me. Quero deixar-te com algo pequeno, mas poderoso. Uma palavra-chave. Uma frase que, acredito sinceramente, pode ser o início de um novo capítulo na tua vida. Conhece o teu valor. Sabes por quê? Nós, aquelas de nós que fomos traídas, descartadas ou empurradas para fora das nossas próprias vidas, não temos que desaparecer. Só precisamos de nos lembrar do nosso valor. Silenciosamente. Claramente. Poderosamente. Quero que o escrevas. Escreve nos comentários abaixo. Não por mim, mas por ti. Conhece o teu valor. Escreve-o. Olha para ele. Sente-o. E acredita em mim, no momento em que colocares essas palavras no mundo, o universo começa a mover-se contigo. O momento em que admites eu mereço melhor é o momento em que tudo começa a mudar. E sabes o que mais? Essa frase, conhece o teu valor, não é só para ti. Alguém, algures, precisa de a ouvir hoje. E talvez sejas tu quem vai inspirá-la, apenas por deixar um comentário. Por isso, se esta história te tocou, se te fez sentir vista, compreendida, convido-te a clicar no botão de subscrever aqui. Eu não conto histórias para te ensinar como viver. Conto-as para que saibas uma coisa. Tu não estás sozinha. E tu mereces um novo capítulo, cheio de poder, liberdade e paz.